Muito bem, nação, muito bem. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E as crias do Flamengo estão deitando na seleção brasileira, hein? Vinícius Júnior e Paquetá brilharam aí na vitória da seleção brasileira em cima da Coreia do Sul. E nós vamos analisar aqui os comentaristas falando referente a essa vitória aí da seleção, enquanto nós não temos aí notícias do nosso Mengão, que está de férias, curtindo a vida depois de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Nós vamos aqui trazendo aqui então a notícia para você aí da seleção, aonde o Vinícius Júnior e o Paquetá brilharam, deitaram na seleção nessa goleada aí em cima da Coreia do Sul, e o Brasil está nas quartas de finais. Então vamos aqui analisar créditos, vou deixar aqui o canal ESPN Brasil, link na descrição, mas antes quero apresentar uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet. O que você vai fazer? Clica no link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo sobre essa grande novidade que pode te ajudar no final de ano, você aprendendo a fazer essa renda extra. Então vai lá, clica, aproveita a oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo, nação? Então bora pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Nação, Brasil venceu por 4-1. Vamos seguir falando, a gente vê os torcedores animados, porque realmente depois de uma vitória como essa, André, é para se animar. Foi a melhor exibição do Brasil das últimas Copas, que você se lembra? Ou a gente não pode falar isso por conta do adversário? Não, a gente tem que considerar o adversário, mas pode falar sim, essa tem sido uma Copa com muitas surpresas. Times grandes, de camisas tradicionais, pesadas, têm tido problemas aí, resultados surpreendentes. A Alemanha já nem está na Copa mais. E num jogo eliminatório, independentemente do adversário, você está sempre exposto aos riscos, a um problema, a uma falta de sorte. A gente fala sempre aqui, em mata-mata, falando em Libertadores, por exemplo, jogos de ida e volta, você está sempre exposto a acontecer algo que, né, o futebol sempre mantém como algo imprevisível, e isso acabar influindo no resultado. Num jogo que é eliminatório único, a situação é ainda mais difícil de ser prevista, né, em relação a essas coisas. Então, a parte técnica não pode fugir da análise. A Coreia demorou no mínimo metade do primeiro tempo para entender o que estava acontecendo. Concedeu um pênalti ao Brasil para fazer o segundo gol ali muito cedo, que para mim é o lance que determina o que vai acontecer no resto do jogo. Sim. Aquele 2-0 ali logo no início, com um pênalti que premiou o Richarlison, que foi tentar azucrinar a saída de bola da Coreia. O pênalti foi bem marcado, mas, né, digamos que foi uma penalidade infantil cometida pelo time da Coreia do Sul. Mas o Brasil, ele não tem que se preocupar com a fragilidade do adversário no sentido de o que eu vou fazer hoje e o que isso tem de relevância. O objetivo era classificar, o Brasil se classificou. O objetivo era fazer uma boa atuação, essa atuação foi feita com mérito. E isso deve ser encarado com a mesma sobriedade que eu achava que a derrota dos reservas para Camarões deveria ser encarada também. Sim. Né? Até numa situação de prevenção, a gente não pode esquecer que a seleção brasileira perdeu 2 jogadores na sexta-feira passada, eles foram cortados da Copa. Existe alguma garantia que se os titulares estivessem em campo isso ia acontecer com 2 titulares? É claro que não, eles poderiam jogar e jogar hoje novamente sem ter problema nenhum. Quem é que pode afirmar uma coisa ou outra? Mas o risco está claro. E no jogo de hoje a seleção brasileira termina a partida com a goleada, com a classificação, testando seu principal jogador praticamente até o final do jogo. Ele saiu no minuto 81, o Neymar, embora pudesse ter saído muito antes, mas ficou em campo. Aparentemente não aconteceu nada. É claro que é necessário esperar amanhã, ver como fica o tornozelo dele. O Zé está aqui para falar não só de futebol, mas também de tornozelos lesionados. Pode falar, que eu sou especialista. Exato. Mas assim, ele tá louco para falar. Ele terminou a partida bem, né? Terminou a partida. Sim. Ele terminou a partida bem. O Danilo também foi substituído, que foi um jogador que voltou hoje fazendo uma outra função, e o Brasil não perdeu ninguém por lesão. E ainda, muito saudável, ainda cuidou de alguns jogadores. Então, eu acho que
a jornada foi completa em relação ao que precisava acontecer. Por lesão e por suspensão, né? Isso é importante também, né? Não tem ninguém suspenso para esse jogo contra a Coreia para esse jogo contra a Croácia. Vamos colocar o raio-x do jogo, a ficha técnica da partida, porque eu quero explorar com o Zé a importância... Explora o tornozelo dele. Não. Explora. Aí nós temos posse de bola, chutes no alvo, grandes chances, ações na área, rival, passes certos, bolas recuperadas e o Brasil com vantagem em todos os itens, os quesitos. Qual é a importância? A gente sabe, você falou isso no Futebol 90, o peso da camisa amarela, as pessoas olham, elas respeitam, é um símbolo universal. Eu queria... Só que existem camisas amarelas mais imponentes que outras na história do Brasil. A importância de ganhar bem, pensando em Croácia e pensando no resto. As pessoas olharem com esse respeito. Esses caras podem machucar a concorrência. Eu vou exemplificar isso da maneira mais rápida e fácil. A gente tem um Instagram, eu acompanho alguns jornais italianos. Com 20 minutos de jogo, 2-0, o Corriere dello Sport colocou ingiocabile. Ou seja, não dá para jogar contra esses caras, né? Que são de outro mundo, eles colocaram na manchete. Eu acho que o recado, assim... Eu tive a felicidade de jogar fora do país. Todos respeitam a camisa amarelinha do Brasil. Todos respeitam o Brasil. Embora aqueles... o Rafinha não está jogando no Barcelona. O Paquetá está no West Ham, ainda está... Não é o Paquetá. Tá. Quando eles se juntam na seleção, é um outro futebol. É um entrosamento, é uma forma de pensar o futebol de forma diferente, é aquele entrosamento no olhar do futebol brasileiro, da técnica, da imprevisibilidade. E aí quando você tem um jogo como esse, como eu falei no destaque, você manda um recado, você passa um recado, olha, estamos aqui. Aquilo que aconteceu contra Camarões foi um acidente de percurso previsível, né? Previsível não, mas dentro daquilo que a gente poderia aceitar, né? Time reserva, nunca jogaram juntos, falta de entrosamento, Camarões precisando ganhar, fez um ataque no finalzinho do jogo e conseguiu o gol. Eu acho que esse recado, essa partida, especialmente no primeiro tempo, foi fundamental para que a gente pudesse não resgatar o respeito, porque nós sempre tivemos esse respeito e sempre teremos esse respeito, mas para resgatar a confiança dos jogadores. Eu não vejo nem fora, eu vejo a confiança dos jogadores. Hoje, todos os gols, eu costumo dizer o seguinte, você percebe como está o ambiente, como está a confiança dos jogadores e do time quando sai um gol. Todos os gols, eles comemoraram da mesma forma, chamaram todos, né? Juntos, abraçaram. Isso é um recado importantíssimo. Estamos aqui. Estamos fortes, estamos unidos. Quem poderia imaginar o Tite, todo sisudo, todo sério, com o gol do Richarlison, imitando o Richarlison numa Copa do Mundo. Né? Então, o ambiente, isso traz um benefício para o ambiente fantástico, que eu acho que daqui para frente o Brasil tem que administrar. Teremos novos desafios? Sim, Croácia, como o André falou, tem um histórico importante dentro de Copas do Mundo, dentro do futebol, do cenário do futebol mundial. Grandes jogadores, um meio de campo muito forte, mas aí esse respeito, ele aumentou. Porque na cabeça dos jogadores da Croácia é o seguinte, jogamos prorrogação, pênaltis, vamos jogar contra o Brasil. E agora lá vem a seleção brasileira, né? A gente tem imagens mostrando as comemorações em todo o Brasil com os gols da seleção hoje na partida contra a Coreia. E aí a gente já mostra para vocês, fãs de esportes, e a gente também já vai falando sobre a seleção brasileira. Porque todas as Copas, e geralmente quando a seleção se reúne, a gente sempre fala, André, de um jogador que está jogando muito bem, de um outro. Aí se falava muito da dependência do Neymar, como o Tite falou já várias vezes, que não poderia deixar de ser, porque ele é um grande jogador, é o craque do time. Mas hoje a gente pensa na lateral direita, a gente pensa na zaga, a gente pensa na defesa, no meio-campo, no ataque. A gente não consegue ver um ponto fraco nesse time na seleção brasileira. Eu queria que você falasse se você enxerga algum ponto fraco nessa seleção e quem foi o grande nome hoje. Começando pelo final. É difícil até encontrar um grande nome, né? Porque o coletivo é muito forte hoje. Se eu tivesse... Não sei se já entregaram o troféu de melhor da partida para alguém. Certamente foi um jogador da seleção brasileira, óbvio, né? Que ganhou, mas não sei. Se dependesse de mim, eu daria esse troféu para o Richarlison. Mas eu acho que tem uma briga muito boa com o Thiago Silva, mencionado pelo Zé. Casemiro. É que o Brasil não foi tão exigido. E numa situação de 4-1, eu acho que também é meio automático que se dê o prêmio para um jogador envolvido nos gols e tal. Eu acho que o Richarlison é um cara que continua fazendo um trabalho de
doação para a seleção brasileira sem que ele mostre o egoísmo, entre aspas, aí estou falando no bom sentido, que é próprio dos jogadores que atuam nessa função, que estão sempre pensando no gol primeiro. Ele teve uma jogada no primeiro tempo que o Neymar pediu a bola e ele tentou finalizar num lançamento pelo lado direito, que ele conduziu a bola praticamente sozinho. O Neymar estava numa ótima condição para marcar e ele tentou bater. Isso não é muito próprio do Richarlison, ele é um jogador generoso. Mas acho que qualquer um desses que estiveram entre os melhores poderia receber esse prêmio. Acho que a seleção brasileira teve vários destaques hoje em todos os setores. Com relação a ver pontos fracos, eu acho que eles existem, são situações que certamente vão ser exploradas à medida que a Copa vai ficando mais difícil. Eu não sei se a Croácia vai ter capacidade de explorar os defeitos da seleção brasileira, mas ela vai tentar, e é preciso respeitar demais a seleção croata, porque se trata de um jogo de quartas de final de Copa do Mundo. Se a gente tratar com coisas do tipo, mas o Brasil precisa do Neymar para ganhar da Coreia, a gente está infantilizando uma competição que já demonstrou que não permite esse tipo de tratamento, esse tipo de visão. Isso foi muito repetido nos últimos dias, a partir do momento que se falou que o Neymar poderia jogar e principalmente depois que houve a confirmação. Então, pontos fracos da seleção brasileira, eles são difíceis de achar. O setor defensivo, por exemplo, não é um deles. A seleção brasileira tem uma força para marcar e tem uma capacidade para se defender e até um orgulho dessa capacidade, que são coisas notáveis. Mas, eventualmente, na fase de grupos, o que se notou em relação ao ataque? Baixa produção. Né? Mas a seleção fez hoje mais gols do que fez na fase de grupos. Sim, porque o jogo foi se construindo, se desenvolvendo para isso. Menos de 10 minutos, 2-0. Menos de 30, 4-0. Uma situação, acho que diferente da que se poderia imaginar. Aliás, acho que vale a pena dizer isso. Não dava para esperar um início de jogo melhor para a seleção brasileira do que a gente viu. Né? Então, um gol logo, um pênalti, um presente do adversário, que eu considero esse pênalti. Mas a seleção brasileira, ela precisa, nos termos do equilíbrio que o Tite sempre propõe, ser mais eficiente, ser mais incisiva, como foi hoje na parte ofensiva. Tem um ponto que eu consigo ver na seleção brasileira que cada vez mais, e a cada partida que passa na Copa, a gente consegue enxergar mais o Tite nela. Das características do Tite do Corinthians, por exemplo. Sim. A questão defensiva, né, do equilíbrio, tanto que ele mencionou em quase todas as entrevistas, o time tem que ter um equilíbrio, defesa, meio campo e ataque, e nós estamos vendo isso. O ataque pressiona, o meio campo pressiona, o Thiago vem lá de trás e antecipa o atacante, quando o Brasil não consegue sair, não consegue fazer uma boa marcação. Então você percebe esse equilíbrio, né? Você percebe essa leitura de jogo. Não, nós fizemos 20 minutos, 2-0, peraí, agora não vamos pressionar, vamos recuar, esperar para jogar no contra-ataque, porque o Brasil fez, ou seja, esse equilíbrio e maturidade para entender que em 90 minutos existem várias alternâncias de comando, né, do jogo. Uma hora eu vou atacar, vou pressionar, vou roubar, outra hora eu vou voltar, vou me posicionar, vou defender e sair em contra-ataque explorando justamente esses dois pontos que nós temos em velocidade, puxando o Neymar também. Então acho que o Brasil tem essa maturidade, pelo menos mostrou, né, e nesses jogos, essa inteligência de jogar futebol. Dentro do comentário do André, o que eu acho é o seguinte, eu assisti 2 jogos da Croácia. Eu assisti contra o Canadá, acho que foi contra o Canadá, e agora contra o Japão. O Japão foi melhor? Em alguns momentos, sim, especialmente no primeiro tempo. Tanto contra o Canadá como contra o Japão, o time da Croácia cresceu de produção no segundo tempo. Eles começaram a encontrar os espaços para jogar, começaram a tocar a bola e eles são jogadores técnicos, né? Modric, Kovacevic e Brozovic. São 3 jogadores que sabem fazer a marcação e ao mesmo tempo eles jogam com a bola nos pés. Então acho que o Brasil talvez, por exemplo, não vem me agradando muito esse segundo tempo do Brasil no sentido de recuar para administrar o resultado. É perigoso? É perigoso. O Brasil pode fazer 2-0 na Croácia, 3-0, porque o Brasil tem esse poderio, e recuar depois. Eu não sei se isso seria interessante. Então, só esse pequeno cuidado que nós temos em relação a isso, né? O Rafinha já é um cara que volta mais para ajudar na marcação. O Vinícius hoje já segurou um pouco mais lá na frente. Mas eu acho que é muito por conta do adversário, por conta da carga do jogo.
as oitavas de final, quartas de final, você já tem uma outra conotação, você já trabalha a cabeça de outra forma. Os adversários que você vai enfrentar hoje, por exemplo, vai jogar contra a Croácia. Todos do Brasil sabem onde esses caras da Croácia jogam. Vai ter um respeito diferente. Mas a Coreia tem o som. Mas só tinha o som. Lá você tem outros jogadores que nós precisaremos respeitar. Sim. Então eu acho que o Brasil entrará de outra forma, porque é um adversário que tem uma tradição e tem um peso grande, né? Sim. A minha impressão, rapidinho, Felipe, obrigado. A minha impressão é que um dos atrativos para a seleção brasileira enfrentar a Croácia nas quartas de final é que a seleção croata, claro, ela tem cuidados defensivos, todos os times precisam ter, o Brasil os tem, muito claros. A Croácia vai ter, em especial contra o Brasil, mas a Croácia é um time que joga, né? Sim. A Croácia é uma equipe que procura. Ela não me parece ser um time que, tudo bem, somos assim, mas vamos ser diferentes porque é o Brasil, né? Então, eu não acho que ela vai se defender profundamente dentro do seu campo e tentar evitar que o Brasil possa jogar. Então, ali, numa situação como essa, existirão espaços, mas aqueles que a seleção brasileira conseguirá criar, invariavelmente é o que acontece. Então, eu acho que é um bom encaixe. É um time que exige máximo respeito, mas é um bom encaixe de características para a seleção brasileira. 2 convites para vocês. A gente vai falar mais, vai projetar mais esse confronto de Brasil e Croácia e também as dancinhas da seleção. Tem muito jogador esse assunto já está já vamos chegar Eles lá. Vão ter que se acostumar com isso. Tem muita gente que não gosta e acha desrespeito, mas o assunto agora é Neymar. A gente vai para o Catar acionar a nossa equipe, mas vamos colocar alguns dados do Neymar na tela para a gente levantar para o nosso time cortar. Voltou 100%, números de Neymar na vitória do Brasil sobre a Coreia. Jogou 81 minutos, fez 1 gol, líder da equipe, foram 4, né? Então são 4 líderes hoje, 1 assistência, chances criadas 2, chutes no alvo, foram 3 chutes no alvo, 1. Muito. É isso aí, nação. Então tá aí, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e coloca a sua opinião aqui, a sua análise tática. O que você achou da atuação do Vinícius Júnior e do Paquetá? O Pedro não entrou, nem o Everton Ribeiro, né? Mas o Vinícius Júnior e o Paquetá representaram aí as crias do Ninho. Então é isso daí, nação. Deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.